Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu já tenho um vídeo aí no canal A Verdade que Nos Liberta, que a segunda parte, deixei meio que subentendido aí, mas hoje eu vou dar seguimento sobre o tema mãe narcisista. Toda família que tem uma mãe narcisista vai ter uma família disfuncional. E cada filho vai ter seu papel. O bode expiatório, o filho de ouro, o esquecido, aquele que vai ficar ali no meio tentando, de certa forma, ir na vibe dessa mãe, né? Que eu não sei qual é o papel que tem aí, estou falando assim porque eu tive uma família muito narcisista, mãe, irmãos, pai. E assim, ela sempre está colocando o filho contra o distúrbio familiar. O que essa mãe teme é a amizade do irmão. O que essa mãe teme é a paz na família. O que essa mãe teme é que os irmãos olhem para ela e falem: peraí, o problema não é nosso, o problema é ela. Porque a mãe narcisista, ela tem distúrbio, é uma pessoa que não sabe resolver problema, ela nunca dá apoio para o filho, ela nunca direciona o filho, ela nunca protege o filho. Por quê? Primeiro, ela é uma pessoa que não teve maturidade. Ela tem 40, 50, 60, 70 e ela não saiu ali, como diz o próprio Sam Wagner, que ele é um narcisista, mas mais do que isso, o Jung, e outros psiquiatras, né? A própria doutora Ana Beatriz, o Sérgio Lima, terapeuta, todos. Eles não cresceram, gente. O ser humano, eles têm, como é que se diz? Etapas. O ser humano, ao nascer há 6 anos, eles são da primeira infância. A segunda infância, dos 7 aos 12, dos 13 aos 18, que são adolescente. Eu só sei que a adolescência chega até os 25. Até os 25 anos, o ser humano é imaturo. Não que ele não saiba o que fazem, não que eles não são capazes de já ter uma família, mas eles ainda são imaturos. Eu estou falando isso que é perante os olhos da psicologia. A doutora Ana Beatriz fala isso, e o próprio DSM-5, que é um livro onde rege todo estudo psiquiátrico, psicológico do mundo inteiro, é com esse livro. E a mãe narcisista, se vocês observarem, ela não sabe, gente, reger, nem ela. Ela não sabe nem se cuidar. Aí tem uma mãe que tem um monte de filho, que vê um adolescente ali, principalmente o bode expiatório, que vê uma situação que ele diz assim: nossa, mas eu saberia com maestria resolver esse problema. A mãe narcisista não sabe resolver problema. Ela sabe fazer distúrbio na família. Ela deixa a família em distúrbio. Os filhos crescem sem saber seguir. Porque quem é a bússola de uma família é a mãe, cara. E se a mãe não tem esse processo, né? Eu vi ali a minha mãe até colocar a culpa. Eu já tive culpa de ter nascido. Ah, porque você dava trabalho, mas o trabalho que eu dava, gente, recém-nascida. Ela reclama de tudo. Ela reclama porque o filho deu trabalho quando recém-nascidos. Gente, a gente pode reclamar ali: ah, a menina estava trabalho, não deixava dormir, beleza. Eu andei 14 anos com a minha filha na Santa Casa. Eu tinha estresse, tinha vezes que eu estava chateada, tinha vezes que eu não aguentava, beleza. Mas eu nunca passei na cara da minha filha, 14 anos que eu andei. Ah, porque você me deu trabalho.
A bela resposta que a pessoa tem que falar para essa mãe é dizer assim, quem mandou você me ter? Porque elas reclamam, gente. Gente, adultos não reclamam. Quando eu digo não reclama, é coisas assim que você não entende. Como é que um adulto vai reclamar que um bebezinho, quando eu digo reclamação, não é assim, ó, fulano, você me dava trabalho, você me deixava dormir. E pronto, ali até na brincadeira. Mas elas pegam um ponto e ficam o resto da vida, como a minha mãe fez, de estar reclamando, porque uma vez só ela me levou para o médico, estava doente. Ah, mas você tinha quantos anos? Um bebê, recém-nascida. Você acha que eu vou reclamar da minha filha? Quantas vezes a gente leva, né? Bebezinho pro médico, tudo. E ali eu comecei a sentir culpa. Ali eu comecei a dizer, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque elas reclamam, gente, de coisas que não tem pé nem cabeça. Até uma mãe sadia fala, nossa, mas quando eu levei... Eu tenho uma mãe, eu conheço uma mãe que é sadia, eu disse, nossa, eu levava fulano pra praia e ela só queria ficar comigo, eu nem podia tomar banho. Mas ali até num jeito saudável, gente. Mas a mãe narcisista, ela coloca a culpa no filho. Elas não... mãe narcisista, elas não querem gastar sua energia com os filhos. No entanto, tem um monte de filho. Mãe narcisista, elas não cuidam, elas não zelam, elas não protegem. E muitas abandonam. Gente, eu fui abandonada. Quando meu pai morreu, foi uma bagunça lá na minha casa. E em vez dela ter um processo de juntar os filhos, de fortalecer a família, ela despedaçou os filhos. Ela caiu fora, sem nem dar satisfação. Então, na mãe narcisista, gente, é problema para os filhos. Os filhos acham que são eles que são problemáticos, que é a mãe. Essa mãe, gente. Eu falo, se vocês têm uma mãe narcisista, vocês nunca vão ser amigo dos filhos, ou dos irmãos, porque ela vai colocar um contra o outro. Depois eu vou falar sobre o irmão específico que ela quer massacrar. A mãe narcisista, ela quer destruir o filho bode expiatório, que aí já é outra história. Mas essas mães são destrutivas. Vocês têm que denunciar. Eu fico assim pensando, imagina essas mães com os filhos pequenos, por isso que a gente vê essas tragédias, porque elas não cuidam, gente. Elas não cuidam. Mãe narcisista, ela tem que ter uma pessoa para sugar, ela tem que ter um homem para poder, porque ela não consegue. Narcisista não consegue viver sozinhos, não é porque eles são sociais. É porque eles sozinhos, eles vão ver ele vai ter que olhar para eles. Porque é o momento de reflexão. Então ele tem que estar sempre com uma pessoa, com outra. Ele não consegue viver sozinho, porque quando a gente está sozinho, geralmente a gente tem aquele momento de reflexão. A gente tem aquele momento de olhar para dentro da gente. Com essa era de celular na mão e tal, mas eu, pelo menos, eu tenho momento de reflexão. Eu adoro ficar sozinha. Eu gosto. Né? Não vou dizer que não gosto de sair, de uma viagem, disso, daquilo. Não, eu gosto. Mas a mãe narcisista, gente, ela é o problema da família. Eu acho que esse mandamento honrar pai e mãe, aí elas usam sempre isso. Ah, você tem que me obedecer. Ai. E essas frases prontas. Desculpa. Eu te coloquei no mundo. Você deve a vida para mim, você não deve nada. Você não pediu para nascer. Eu não pedi para nascer, porque se fosse para nascer, eu não queria ter nascido dessa mãe, dessa família, nesse mundo. Mas só que é a vontade de Deus. Eu já percebi que o nascimento é a vontade de Deus. É terrível, gente, quando a pessoa tem uma mãe narcisista. Ela destrói a família. Ela destrói, principalmente um tipo de mãe que ela destrói os próprios filhos.
Tem mãe narcisista que ela destrói os filhos de fora. Que é aquela mãezinha que tem aquele filho, que ele casa com uma coitada, e essa pessoa vai ser o bode expiatório. Porque ninguém naquela família vai ser o bode expiatório, mas essa vai ser o bode expiatório. Agora, a mãe narcisista que destrói os próprios filhos. Todos os filhos pegam pessoas abusadoras. Abusador. Por quê? Porque a mãe narcisista não fortaleceu os filhos, não mostrou, minha filha, isso, vocês não dependem desses homens. Mas isso, gente, lá no anos 80, 90, a mãe narcisista parece que ela cria os filhos para sofrer na mão de parceiro narcisista. Então, se vocês tiverem mãe narcisista, desapareçam. Tenha a sua vida financeira bem calçada e sai fora, gente. Sai fora. Porque essas mães narcisistas não prestam para nada. Não presta para nada. Não presta, gente. Ela só presta para destruir, vai destruir os filhos, sim. Elas são pessoas vazias, são pessoas rancorosas, surto de raiva toda hora, surto de ódio toda hora. Você não entende por quê. O bode expiatório não entende por que ela tem ódio. E depois eu vou fazer um vídeo porque ela tem ódio especificamente do bode expiatório. Essas pessoas têm a espiritualidade vazia. Elas não têm Deus. Elas têm um buraco existencial, um buraco sem emoção, sem sentimentos nobres, sem Deus. Gente, o vazio que os narcisistas, psicopatas, sociópatas, é Deus. E nada vai curar. O Sérgio Lima fala e eu digo, nenhum psiquiatra vai curar um narcisista. Eles só vão se curar, gente, se eles se entregarem, se eles fizerem uma grande mudança dolorosa e eles acatar Deus. Aí eles vão tirar esses demônios que estão dentro deles, que usam eles para destruir nós. Então, se você tem uma mãe narcisista, caia fora. É a única solução, não tem jeito. Caia fora, gente. E esfrega na cara dela, você tem problema. Vai adiantar uma mãe narcisista ir para um psicólogo, psiquiatra, só se ela disser assim, ó, eu tenho um problema, eu quero arrumar isso aí. Talvez com remédio, com terapia, mas eles jamais, nunca, eles vão admitir isso, porque eles se sentem totalmente perfeitos. Eles são tão imperfeitos, ela é tão imperfeita, que as imperfeições dela, ela joga no bode expiatório. Gente, como é que eu tenho minhas imperfeições e vou jogar no couro de outra pessoa, nas costas de outra pessoa? Eu vou rever meus erros. Peraí, mas que merda é essa? Desculpa, gente, a palavra. Mas o que é isso que está acontecendo comigo? Como que eu vou pegar meus erros e jogar nas costas do outro? Eles fazem isso, ele não faz uma reflexão de mudança. A mudança por narcisista é muito, gente. Eu não sei que tipo de dor é esse, que todos os psiquiatras diz que é uma dor terrível. Porque a mudança é dolorida. Por exemplo, você vai de um país para o outro, que tem outra cultura. Até você se acostumar, da saudade, da família, a cultura, os alimentos, né, comida. Então, até você se adaptar, e você vai passar por um processo doloroso. E a mãe não quer isso. Então, a sujeira que ela tem dentro dela, ela joga no bode. Então, é isso, gente. Mãe narcisista não ama os seus filhos.
Essa mãe narcisista, que ela não suporta filho, ela só vive brigando, colocando para baixo. Tem uma coisa espiritual aí atrás. Como que uma mãe não protege, joga na rua? Sim, joga na rua, cara. Gente, eu vou continuar o vídeo porque tá muito extenso, tá bom? Dá um like, comente. Os primeiros vídeos que eu tô fazendo, não tenho muita experiência, mas eu tô só, assim, alertando. O meu único intuito é para alertar as pessoas que convivem com a sua mãe, porque eu tive uma mãe narcisista e quase que me destruiu, gente. Tem pessoas que vão ao suicídio, tá bom? Beijo, tudo de bom. Valeu. E a verdade nos liberta e abre os olhos. Fica com Deus, um abraço.